partir de agora, você fica com Deraldo Goulart no Brasil Regional, um passeio pela música da nossa terra. Está começando mais um Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Neste programa vamos conversar com Luciano Queiroz e ouvir músicas de Carlos Enz e Nanda Costa, Chinelo de Couro, Aquiles Moraes, Lucas Porto, Celcinho Silva, Jaime Violi, Marcos Tadeu e Sexteto Sucupira. Começamos com Alô, Carora, de Rudá Browns com Sexteto Sucupira, formado por Alexandre Bittencourt nos sopros, Rudá Browns no bandolim, Felipe Chernicharo no violão, Max Dias no baixo, Lucas Videla na percussão e Cláudio Lima na bateria. O Sucupira apresenta uma pesquisa de repertório que começa no Brasil e passa pela América Hispânica, África, Oriente Médio, explorando o caráter dançante dessas expressões culturais.
Ouvimos Vestido de Bolero, de Dorival Caymmi, com Hot Club de Piracicaba, grupo fundado em 2008 que atuou fortemente na formação do movimento do jazz manouche brasileiro. Sediado basicamente na cidade de Piracicaba, que foi definida pela revista Guitar Player brasileira como a capital dos jazz manouche do Brasil. Foi o primeiro grupo brasileiro a ter uma música inserida na coletânea Django Festival, organizada periodicamente pelo selo europeu Hot Club Records da Noruega. Antes ouvimos Alô, Carora, de Rudá Browns com Sexteto Sucupira. Vamos ouvir Seresteiro, de Zé Menezes, com Pedro Amorim, Aquiles Moraes, Lucas Porto e Celcinho Silva. Canção executada no 3º Festival da Casa do Choro, evento gratuito que aconteceu, nesta edição, inteiramente pela internet. Ao reunir estudantes, profissionais e amadores de várias partes do Brasil e do mundo em um mesmo ambiente virtual, o festival promoveu um intercâmbio de experiências, propiciando a troca de informações sobre o que acontece de mais atual em relação ao choro.
Ouvimos homenagem a Chiquinho do Acordeon, de Dominguinhos, com Kiko Horta, Luiz Flávio Alcofra, Jaime Vignoli e Marcos Tadeu. Batizado de Romeu Seibel, mas conhecido por Chiquinho do Acordeon, nasceu na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul e foi um dos nomes mais importantes da história do instrumento no Brasil. Viajou aqui pelo Brasil e pelo mundo ao longo de sua carreira e tocou com os maiores acordeonistas do país, como Luiz Gonzaga, Sivuca e Dominguinhos. Você está com Brasil Regional. Continue com Brasil Regional. Brasil Regional tem o prazer de receber Luciano Queiroz. Seja bem-vindo. Opa, maravilha, Aderaldo. Uma alegria estar junto com vocês aí hoje. Você é violeiro e luthier também, duas facetas aí da sua vida. Isso, a gente diz até assim, é uma coisa até curiosa, né? A gente fala que existe uma coisa da língua portuguesa, né? Que o sufixo, né? Esse sufixo eiro, que é o que a gente usa para pedreiro, para, né, um monte de coisa assim, é o quem faz, né? E aqui no Brasil o violeiro ficou sendo quem toca, mas em Portugal ele é quem faz e quem toca. Então o correto, né, na língua portuguesa, quem toca, o correto seria ser o violista aqui no Brasil. Então eu sou violeiro de dois jeitos, eu sou o que faz e o que toca. Olha que interessante, né, essa terminação, essa terminologia no caso, né? Eu não sabia. Do nosso idioma aí. Exatamente. E vou falar um pouquinho, sim, do luthier. Você falou que em Portugal seria diferente. E a origem dessa palavra, ela é francesa, é? Luthier. O termo luthier. Luthier, a origem, assim, o que chega pra gente, assim, é que a origem é francesa, que ela viria denominando o construtor de alaúde, né, isso na Idade Média, assim, ainda, né? E ela acabou sendo um nome que utilizado, assim, no mundo inteiro para essa profissão, né? São poucos os lugares onde o nome em si, luthier, não é conhecido, né? Acaba tendo um outro nome. Mas ele acabou se espalhando do luthier, que é do alaúde, aliás, né? Que é um instrumento de cordas. Ele acabou se espalhando para todos os instrumentos de cordas, principalmente, assim, né? É daí que vem esse nome. Que é meio o avô de todos eles, né? Principalmente dessas, né, de violão. É difícil até a gente traçar essa genealogia total, assim, dos instrumentos, né? Até muito tempo atrás. Mas o alaúde é um dos primeiros conhecidos, assim, realmente, de instrumentos de corda, né? A gente tinha muitos outros, né? Você tinha as próprias, a vihuela, as violas barrocas, as violas renascentistas, tinha muita coisa, assim, no meio da história. E como é que você começou a se interessar aí pela luteria? Geraldo, eu sempre tive comigo muito forte a questão do trabalho manual, sabe? E eu sempre gostei muito de fazer de tudo. Eu já brinquei, digamos assim, né? De mexer com couro, de mexer com metal, de mexer com madeira, mas outras coisas. Então acho que foi um processo muito natural para mim, essa questão da fabricação do instrumento.
Eu comecei a tocar já, vamos falar assim, já um pouco tarde, né? Eu não comecei como criança ou como um pré-adolescente, né? Como muita gente começa. Eu já comecei a tocar já com meus 16 anos, por aí, 17 anos. Quando eu fui para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Assis, mas eu fui estudar na capital, quando eu estava terminando o segundo grau, né? E fui para lá para fazer cursinho pré-vestibular, aquela coisa toda. E nessa época é que assim, que quando eu saí do interior, é que veio muito forte a questão de valorizar o interior. É engraçado isso, né? Que a gente parece que precisa perder alguma coisa para valorizar direito, né? É o distanciamento, né? De repente. Pois é. Então, assim, veio todo aquele sentimento, né? De você não ter mais tão próximo aquele interior que eu vivia. Então, eu acabei indo querer tocar algum instrumento. E fui tocar logo a viola, né? Então, o processo de fazer a viola, no começo era assim, lógico, a gente... Era uma época que a gente tem que lembrar que não existia a internet que a gente conhece hoje, as coisas eram muito diferentes, né? Então eu também, do mesmo jeito que foi muito lógico assim para mim essa questão do passar do tocar para fabricar, mas eu também não tinha muito essa questão assim de que um instrumento musical pudesse ser feito dessa forma, assim, né? Eu achava que era uma coisa mais de fábrica, né? Como construir um carro, construir uma coisa assim, né? Que tinha que ser uma coisa da indústria, né? Não do artesanato, digamos assim. Então foi mais ou menos por aí. Certo. E aí, cada instrumento tem assim vamos dizer assim, uma personalidade própria? É exclusivo para aquilo ali? Tem, com certeza. Na realidade, o que acontece é assim, existem alguns luthiers que costumam trabalhar com uma linha pré-definida, digamos assim, né? Eles têm modelos já próprios. Então, assim, ele fica, como é que eu poderia dizer assim? Ele não é uma indústria, obviamente, porque ele tem todo um cuidado na fabricação diferente da indústria, mas ele também não é exatamente o que eu faço, e não estou dizendo de ser melhor ou pior, né? Elas são escolhas que a gente faz quando a gente vai fabricar. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, mas esses que têm modelos pré-definidos, eles conseguem até ter uma produção maior, porque eles acabam fazendo instrumentos em lote, né? Você tem poucos modelos, você consegue fazer as coisas mais rápido. No meu caso, já desde que eu comecei, a minha ideia foi fazer peças únicas. Voltando ao que eu falo, não é questão de ser melhor ou pior, é uma escolha que eu fiz de trabalhar com peças únicas. Então, é um processo muito mais artesanal, né? Porque cada instrumento, ele vira único, né? Então, além de ter essa questão estética, de toda essa parte, que é o que a gente olha e já vê a questão de ser único, você ainda tem a questão de sonoridade, tudo isso que cada instrumento vai ter uma característica que vai ser só dele, isso é indiscutível. E só para terminar essa parte aí, antes da gente partir para ouvir música, tem a questão da madeira, que hoje em dia essas madeiras nobres, elas são muito controladas, né? Como é que você faz a busca desse material? Isso é uma das grandes dificuldades e é uma das coisas que mais faz parte do trabalho de luthier, essa busca por madeira, né? A gente trabalha com madeiras extremamente selecionadas, né? E realmente não é muito fácil. Hoje está muito mais fácil do que era algum tempo atrás, mas a gente ainda tem que buscar muita coisa por conta própria. Eu falo que hoje está melhor pelo seguinte, porque a gente tem já no mercado algumas pessoas, não são muitas, né, mas já existem pessoas especializadas em fornecer madeiras para instrumento musical, porque não é o mesmo corte de madeira que vai, por exemplo, para uma madeireira, né, para uma madeira para construção civil, para móveis, para esse tipo de coisa, né? A madeira, ela já tem que ser tratada diferente a partir da tora bruta mesmo, né? Ela já tem que ser cortada diferente quando ela vai para instrumento. Mas fora essa questão da gente já conseguir ter algumas coisas assim de um fornecimento mais adequado, a gente ainda busca muita coisa. E aí é aquela coisa da gente achar alguma prancha numa fazenda que visitou, de achar alguma coisa assim, mas é um garimpo mesmo, né? É uma coisa bem garimpada. Então todo luthier, ele acaba virando um pouco um colecionador de madeira assim também. Verdade. Vamos ouvir um pouquinho de música então, Luciano? Vamos lá. O que você sugere aí para os ouvintes? Vamos tocar Limão com Mel. É uma música que está no meu primeiro disco, é um pagode de viola instrumental, uma música que eu gosto bastante dela aí, de autoria minha. E a outra? E depois a gente pode ouvir também a Baião. A Baião é uma composição do Luiz Gonzaga e tem uma história muito bacana assim dessa música que
que na realidade o Gonzaga, quando é o gênio, né, o gênio da música brasileira, quando ele compôs, assim, ele pegou uma célula rítmica e acabou criando um ritmo inteiro através dessa célula, e o Baião é a primeira música, a primeira composição desse ritmo. Então, assim, o sucesso foi tão grande, porque assim, o Gonzaga estava no auge da carreira dele, e ele não quis gravar essa música com medo de um certo fracasso, digamos assim, quando ele fez essa música, isso em 1946. E quando acabaram gravando essa música, o sucesso foi tão grande do Novo Ritmo que ele teve que esperar 3 anos para gravar a própria música dele. Essa música ela tá num disco que eu fiz em homenagem ao Gonzaga, e é um ritmo que tem tudo a ver com a viola, porque ela é o ritmo que surgiu dos tocadores de repente aí no Nordeste. Vamos ouvir então. Vamos lá.
Brasil Regional está recebendo Luciano Queiroz, que acabou de sugerir 2 músicas, Limão com Mel e Baião. Agora, você falou aí das células rítmicas, né? E a viola tem muita essa coisa assim, é rio abaixo, é cebolão. Como é que se classificam essas afinações, Luciano? A viola é um instrumento, Deraldo, que a gente fala que ela assim, ela não é tão... ela não é nada padronizado como é o violão, por exemplo, né? O violão, em qualquer lugar do mundo que você chegar para tocar o violão, existe uma afinação. É lógico que existem outras afinações, tem variações que o pessoal faz em cada região, mas não é como na viola, né? A viola é um instrumento que ela se espalhou em uma determinada época e ela adquiriu algumas características muito regionais, dependendo do lugar que ela ia. Então, assim, a gente tem conhecimento assim, de mais de 30 afinações de viola. Então, em cada lugar utiliza uma afinação. Então, existia muito isso, né? A viola ela sempre teve muito presente em encontros de desafio, né? Que a gente chama, que o pessoal de uma região ia desafiar o pessoal de outra região. Então, às vezes, numa determinada região se criava uma afinação para quando ele chegar num desafio desse, ele tocar e a pessoa que estava lá não conseguir copiar o toque dele. Então, tem toda essa questão regional, assim, que faz da viola um instrumento único no mundo, né? É verdade, tem os ritmos tradicionais também que são... Sim, nossa, além de você ter várias afinações, a riqueza rítmica que a gente tem na viola é uma coisa, assim, impressionante. A música brasileira em geral, né? A gente tem uma pluralidade de ritmos, assim, que a gente não vê, por exemplo, em muitas outras músicas de outros países, assim, né? É uma riqueza realmente muito grande mesmo. Aqui, só para citar alguns, né? Tem o cururu, o pagode... Nossa, tem cururu, tem pagode de viola, tem os rasqueados, assim, a gente vivia uma época que a gente trazia muito ritmo de fora também e abrasileirava eles, né? Principalmente pegando músicas de fronteira, de Paraguai, de Argentina. Então, a gente tem rasqueado, tem chamané, aí tem guarânia, tem valsa, tem valseado. Nossa, tem muita coisa. É verdade. E é muito comum também nas folias de reis, né? Isso, a folia de reis, ela é um centro de propagação também, assim, da viola, né? A viola, ela sempre teve muito essa questão, essa ligação de tanto ela ser, vamos falar assim, tanto ela ser profana como ser religiosa, né? Ela sempre estava nas festas religiosas como em outras. E tanto na folia de reis como no reisado, a viola sempre ela foi muito presente, né? É uma festa típica brasileira que vem anunciando o nascimento de Jesus, né? Então é uma festa puramente religiosa e a viola sempre fez esse acompanhamento, assim, da folia de reis, né? E você falou santo e profano e dá para lembrar do São Gonçalo, né? Que tocava para as prostitutas para que não pecassem. A história do São Gonçalo é essa, né? O São Gonçalo, que virou o protetor dos violeiros aí, tem essa história dele, que ele tocava para as prostitutas dançarem, até elas cansarem para não ir pecar à noite, né? Então tem essa história aí. É verdade. Agora um pouquinho mais da parte técnica, porque eu vi também que você faz workshops desse tipo, né? Que fala um pouco da regulagem, afinação, tipo de corda e como melhorar a tocabilidade, né? Então, um pouquinho desses conhecimentos que você tem. Essa é uma questão que eu costumo fazer sempre também, tentando levar um pouco, assim, do conhecimento para as pessoas em geral, né? Porque até hoje, com toda essa informação que a gente tem, né, da gente estar totalmente conectado sobre tudo, né, a gente ainda tem muita gente que não sabe que um instrumento musical é possível ser regulado, né? Um instrumento, para ele ter um conforto, ter uma afinação melhor e tudo isso, ele precisa de uma regulagem de acordo com quem vai tocar. Não é uma regulagem que é para o instrumento, é para o músico que vai tocar esse instrumento, para ele ter mais conforto, né? Então, eu costumo fazer bastante essa parte de workshop, tentando levar esses conhecimentos para os músicos, assim, em geral, sabe? É muito comum, assim, eu ser questionado sobre isso. Por exemplo, assim, quem toca algum instrumento vai entender essa questão. O pessoal fala, meu instrumento é duro, tá? O que quer dizer quando ele fala que o instrumento é duro? É porque ele normalmente tem cordas muito altas em relação à escala. A pessoa, para tocar, acaba tendo que fazer muita força nos dedos, assim, para poder tocar as cordas. E isso fica desconfortável, ela perde agilidade, machuca os dedos.
tem toda essa questão. Então tem muita gente que não sabe que dá muitas vezes para resolver isso, sabe? Então essa que é a grande questão, assim, é tentar levar esse conhecimento mesmo. E para finalizar, Luciano, uma curiosidade que eu acho que os ouvintes também têm. Aquelas fitinhas que ficam nas violas, tem um significado? Normalmente, Ideraldo, pessoal que usa muito essas fitas, fazendo alguma referência, tanto gente que participa ativamente ou gente que só realmente gosta e faz essa referência mais às folias de reis, né? Então, cada cor ali tem uma representação relacionada à folia, né? Eu não sei se eu lembro todas agora, mas se eu não me engano, a fita azul é Jesus, a fita rosa é Maria, aí depois nós temos as fitas que representam os presentes dos reis magos, né? Que é o ouro, o incenso e a mirra, e uma fita branca que se eu não me engano, acho que é o Espírito Santo. Essa é uma história que eu conheço. Existem variações também de falar sobre essas cores e tal, né? Agora, o importante que eles dizem é que não pode ter a fita preta, porque quem usa a fita preta é quem faz o pacto com o tinhoso para tocar viola, né? Ah, tá certo. Então é bom evitar mesmo, né? É bom evitar a preta. Diz que o Renato Andrade, né, um grande violeiro que já faleceu, mineiro, ele usava uma fita preta justamente para instigar essa curiosidade das pessoas aí, né? Porque o Renato tocava demais, né? Uhum. E como é que o chocalho da cobra, como é que é? Isso, também tem uma questão de usar o chocalho da cascavel, do bojo, né? Dizem que para tocar melhor, tem uma série de simpatias, assim, né? Uhum. Hoje a gente vive um outro mundo, né, Deraldo? Hoje eu falo que o pessoal costuma me perguntar muito sobre usar o chocalho da cascavel dentro do bojo. Eu costumo dizer que usar chocalho hoje dá um azar danado, principalmente para cobra, que tem que morrer, né? Pois é, aí não é vantagem, né? Para ela. E nem pro violeiro, porque, vai fazer uma coisa dessas, né? Mas antigamente se usava muito, e até hoje tem muita procura. O pessoal, onde eu consigo um chocalho para pôr dentro da viola? Porque tinha muito isso, né, de falar que a viola vai ressoar melhor e tal. Mas são simpatias, crendices, assim, que a gente tem no meio da viola, né? Mas ainda bem que tá aos poucos acabando, né? Porque vamos deixar o bichinho em paz lá. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho, tanto de violeiro quanto na luteria. Opa, que bacana, uma alegria estar aqui. Espero que tenha muito sucesso aí no programa, continue por muito tempo aí levando essa cultura nossa que é tão rica, né, e precisa de tanto espaço assim na mídia, né? Tá certo, obrigado. Valeu. Você está com Brasil Regional. Continue com Brasil Regional. Vamos ouvir Dona Militana, de Tico da Costa, com interpretação de Nanda Costa e Carlos Enz na voz e flautas. Militana Salustino do Nascimento, mais conhecida como Dona Militana, nasceu em 1925 em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Filha de Atanásio Salustino do Nascimento, um mestre do fandango. Quando criança, trabalhava com o pai na roça e tecia cestos. Durante o trabalho, recitava de memória canções sobre histórias de reinos medievais. São Gonçalo do Amarante, Dona Militana, cantadora de romance. Oiteiro, São Gonçalo do Amarante, Dona Militana, cantadora de romance. Pra quem não sabe o que seja romance, são poemas musicados dos
tempos dos soberanos. Idade média, idade dos namorandos. Amor não tem idade, romance vai imperando. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. É filha do Atanásio Salustino, figura do folclore São Gonçalino. Destino, 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 tino, Rio Grande do Norte, vá lá menino. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Rio Preto era um negro, vivia na escravidão. Recebeu a liberdade e deu logo pra valentão. Vivia da cartucheira e do granadeiro facão. Eles deram numa casa de uma pobre mulher só. O homem andava ausente pra cima botar em có. Eles mais dois camaradas conduziram a casa em pó. Meu marido anda ausente, algum dia de chegar. A cabeça pode ir, mas o corpo é que não vai lá. Não toques a valsa que eu tenho paixão. A valsa de 4 tem muito que ver. Tem belas coisinhas que me faz morrer. É, da... São Gonçalo do Amarante, Dona Militana, cantadora de romance. Poiteiro São Gonçalo do Amarante, Dona Militana, cantadora de romance. Pra quem não sabe o que seja romance, são poemas musicados dos tempos dos soberanos. Idade média, idade dos namorandos. Amor não tem idade, romance vai imperando. Vai, escute, Dona Militana, tá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. É filha do Atanásio Salustino, figura do folclore São Gonçalino. Destino, 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 tino, Rio Grande do Norte, vá lá menino. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Vai, escute, Dona Militana, lá debaixo do pé de cajarana. Que possamos sempre ouvir Dona Militana, Carlos Enz. Pois é, Nara Costa, que linda homenagem do Tico da Costa a essa grande romanceira.
aqui. Choveu, choveu que amarrotou. Foi tanta água que meu boi nadou. Choveu que amarrotou. Foi tanta água que meu boi nadou. Ouvimos o Popurrí com as músicas Brincando nas Férias, Glorioso São José e Boiadeiro, com Chinelo de Couro, música do disco Cantos Brasileiros. O trabalho é um passeio pela cultura popular brasileira, dos aboios dos vaqueiros aos ijexás dos terreiros, com o destaque para o famoso pé de serra rabecado, e conta com as participações especiais de Chiquinho Lopes, Mestre Martinha do Coco, Mestre Zé do Pife, Chária Ribeiro, filhos de Dona Maria e Marcos Moraes, o diretor musical. Antes ouvimos Dona Militana, de Tico da Costa, com Nanda Costa e Carlos Enz. Você pediu e o Brasil Regional repete. No Peço Bis de hoje vamos ouvir Falsa Baiana, de Geraldo Pereira, com Zé da Velha e Silvério Pontes.
Ouvimos Valsa Baiana, de Geraldo Pereira, com Zé da Velha e Silvério Pontes. E escolha você também a música que gostaria de ouvir de novo, enviando seu pedido para radio@senado.leg.br. Pelo e-mail, você também pode enviar suas críticas e sugestões. Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Produção e apresentação, Deraldo Goulart. Sonoplastia e montagem, Antônio Carlos Soares. Brasil Regional fica por aqui. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar Brasil Regional.